Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E antes da gente começar, eu quero que você apoie aqui o canal, se inscreva, se possível, comente, compartilhe aí esse material para que ele chegue aí a mais pessoas. O vídeo de hoje a gente vai estar utilizando aqui o Testify. É uma biblioteca muito utilizada para a gente estar trabalhando com testes e aqui a gente vai especificamente trabalhar com suíte de teste, que vão auxiliar a gente a agrupar, por exemplo, cenários de teste para uma funcionalidade da nossa aplicação. Bora lá? Então, para a gente iniciar aqui a nossa aplicação, a gente vai vir aqui primeiro criar, o projeto. Então, eu vou criar aqui uma pasta para o nosso projeto. Então, vai ser aqui Test Suite. Então, eu vou acessar o diretório que vai estar o nosso projeto. E aqui, go mod init, GitHub, escopo dev, barra test suite. Inicializei aqui o nosso Go Mod. Vou agora abrir aqui o Visual Studio Code e aqui agora a gente vai estar trabalhando a nossa aplicação. O que a gente vai desenvolver aqui? A gente vai desenvolver uma API bem simples, com um único endpoint, porque o intuito é a gente aqui utilizar o Testify. A gente vai instalar o Testify na nossa aplicação e criar uma suíte de teste. Então, bora lá. Primeiro ponto é instalar justamente a biblioteca do Testify. Então, vou abrir aqui. Essa é a biblioteca aqui do Testify. Ela possui diversas funcionalidades. Por exemplo, aqui para a gente fazer uma asserção, se algo está conforme a gente espera. A gente pode fazer mocks. E aqui tem o suite, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso vídeo. Então, o primeiro ponto é, vou instalar a nossa biblioteca. Aqui eu vou pegar aqui o Testify. Vou vir aqui, go get Testify. Vou instalar no nosso projeto. Vou voltar aqui para o Visual Studio Code. E aqui o que eu vou fazer? Primeiro ponto é, vou vir aqui e vou criar nossa pasta de internal. E a gente vai estruturar aqui o nosso projeto. Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui models. Vou criar já aqui os pacotes que a gente vai estar utilizando. Handlers. Então, vou criar agora user.go. Vou criar aqui package models, type user, que vai ser um struct, que vai ser um id, que vai ser um int 64, JSON, id, name, string, JSON e aqui também name, beleza? Então, vamos aqui criar o nosso handler. Então, vou vir aqui, vou criar users.go, package, handlers. E aqui é o seguinte, vamos desenvolver aqui o nosso handler. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma estrutura bem simples, bem simplificada. Claro, quando a gente estiver trabalhando aí na nossa aplicação, a gente vai utilizar outros mecanismos, como por exemplo, uma persistência, um banco de dados. Mas aqui como o foco é a biblioteca, a gente consegue otimizar fazendo aqui algumas manobras para a gente conseguir exatamente testar o que a gente está procurando. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a gente vai ter uma lista de usuários que a gente vai verificar. Então a gente vai ter os cenários de teste e a gente vai saber se, de acordo com a chamada que a gente faz para a nossa API, como é que ela vai se comportar. Então a gente vai fazer uma chamada para buscar um recurso da nossa API, como por exemplo um usuário, e caso não tenha esse usuário, o que é que vai acontecer? Então a resposta, a gente vai fazer uma sessão na resposta que a gente espera que a API retorne. Então o primeiro ponto aqui eu vou fazer o seguinte, vai users, vai ser um map string, models, user, o model que a gente acabou de criar. Então aqui vou ter um type users, que é do nosso handler. Aqui eu não vou ter nada, vou inicializar aqui new users. E aqui return users. Beleza, pessoal? Então a gente vai criar agora o endpoint, que é o endpoint de apresentar ao usuário, que o nosso handler aqui ele vai trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, aqui func handler, aqui vai ser user show meu response writer.
e aqui um ponteiro para o nosso HTTP request, que é response writer. Beleza? Então, continuando aqui, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a gente tem logo acima uma lista de usuários, né? Que a gente pode estar, por exemplo, pegando lá no banco de dados. E aqui a gente vai fazer o seguinte, user e found. Então a gente vai fazer uma checagem aqui no nosso mapa, né? Se a gente tem esse usuário ou não. E como é que a gente vai utilizar? A gente vai chamar aqui, por exemplo, um parâmetro nomeado, que são uma funcionalidade nova aí, do Go 1.22, das rotas, né? Que foram, sofreram melhorias, né? Tiveram melhorias. E a gente vai estar trabalhando aí com essa funcionalidade. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui o users, e a gente vai ter aqui o request.pathValue, e aqui eu vou chamar de user, né? Que aqui vai ser, vamos supor que é o usuário, aqui poderia ser um ID, aí pode ser aqui pode ser vários parâmetros, tá? Aqui é apenas um parâmetro que eu estou nomeando, que a gente pode utilizar dentre vários outros, vai depender aí de cada contexto. Então aqui, se não o encontrarmos, né, if not found, o que a gente vai fazer? Vamos retornar aí, por exemplo, status not found. Então, write header, aqui é http.status not found, e aqui um return para execução do nosso programa não continuar. Continuando aqui, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, a nossa resposta, né, nosso resultado. Vamos simplesmente pegar esse usuário, porque na verdade a gente vai estar entregando em JSON. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o marshal desse objeto aqui em Go. Então, json.marshal, aqui eu vou ter user, if error. Se for diferente, né, de nulo, ou seja, aconteceu alguma coisa, algum problema, a gente vai fazer o seguinte aqui, write header, status, vou dizer aqui que foi um internal server error, return. Vou colocar aqui, no caso, a biblioteca, né, do JSON, pacote. E agora a gente vai fazer aqui o seguinte, vamos apenas retornar header set. Aqui vai ser um JSON, então content type vai ser application JSON. E aqui simplesmente vamos escrever o nosso payload de volta aí para o cliente. Então aqui a gente tem a nossa estrutura aqui inicial da nossa aplicação e agora a gente vai efetivamente criar aqui o nosso teste. Então bora lá, bora criar o nosso users underline test, que vai ser o arquivo que a gente vai estar fazendo os nossos testes. Então users test.go package handlers, e aqui a gente vai ter um struct, que vai ser um type user suite struct, e dentro dele a gente vai embedar o suite lá da nossa biblioteca testfile. Então suite.suite. E aqui a gente já tem a importação do nosso suite. Então, para isso, então o que a gente precisa fazer aqui agora, tá, pessoal? A gente precisa fazer o seguinte. Então, vou definir aqui na nossa suite de teste o seguinte. A gente vai primeiro criar aqui uma função chamada test users suite. Aqui a gente vai ter o nosso testing. E aqui a gente vai ter o suite.run. Vamos passar aqui o testing. E aqui o que a gente vai ter? A gente vai passar o nosso struct. Por quê? Porque quando a gente for executar essa suite, ela vai conseguir agrupar todos os nossos cenários de teste. Antes da gente começar, o que eu vou fazer aqui? A gente não tem nenhum usuário ainda definido, né? A gente não está utilizando nenhuma base de dados. Então, o que eu vou fazer? Vou alimentar no momento que a gente for rodar essa suite. Então, como a gente viu aqui anteriormente, a gente criou o nosso users dentro do pacote. Então, ele é visível, né, para o pacote. Eu vou fazer o seguinte, vou atribuir valores para o users. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, func, aqui a gente vai utilizar o nosso user suite, e aqui setup suite. Beleza? Então, isso é um receiver. Então, o que acontece? Agora,
ele está sendo associado aqui ao nosso user suite. Então, vou fazer o seguinte, vou vir aqui users, aqui é um map string models.user e aqui vou definir bill id1 Gates e aqui o segundo vou fazer o seguinte, Larry vai ser id2 e aqui Larry Pages, tá? São aqui os criadores, né, os fundadores da Microsoft e Google. E aqui é o seguinte, vamos agora criar o nosso primeiro cenário de teste. Esse cenário de teste vai ser o cenário que vai verificar que a gente consegue ir no servidor e buscar um usuário existente lá no nosso endpoint, beleza? Então aqui vai ser o seguinte, func aqui, user suite, aqui test show user. Tranquilo? Aqui ó, a gente já tem uns indicativos que a gente pode executar, né, os nossos testes, né, aqui são uma funcionalidade bem legal aqui do VS Code, mas a gente vai estar utilizando aqui tudo através do terminal. Então aqui é o seguinte, vou fazer o nosso, aqui vai ser um response writing, mas a gente vai estar utilizando aqui o pacote HTTP test, que é da biblioteca padrão aí do Go, e ele vai armazenar todas essas informações que o nosso render vai estar retornando. Então, para isso a gente vai utilizando aqui o HTTP test new recorder, que ele vai justamente salvar essas informações para depois a gente conseguir fazer essas verificações dentro do nosso teste. Então a gente vai ter também um request, então http test.new request. No nosso caso aqui a gente vai ter um http.methodget. Aqui vai ser o endpoint de users e aqui não tem nenhum payload. E o que acontece aqui agora, pessoal? Vai ser um parâmetro nomeado, que a gente tem essa funcionalidade na biblioteca padrão do Go, versão 1.22, a gente tem os parâmetros nomeados. E nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou setar esse valor aqui, path value user, né, que a gente indicou lá no nosso handler. E aqui, nesse caso, vai ser bem sucedido, a gente quer buscar aí o bill. Então, handler, que vai ser new users, handler.show, e agora a gente vai passar o que o nosso handler precisa. Então vai ser um response write, que nesse caso é o nosso recorder, e aqui vai ser um request. Tranquilo? Vamos então pegar o resultado, né, dessa operação aqui. Então vou fazer o seguinte aqui. Result vai ser aqui o nosso recorder.result, e aqui vou fazer o seguinte, defer result body.close, e aqui var user models user. A gente vai pegar isso que a gente vai fazer uma sessão, então a gente vai fazer o passe, né, desse JSON que a gente está recebendo, para que ele seja um struct, um objeto que a gente consiga fazer essa asserção. Aqui vai ser o seguinte, vamos utilizar o require também lá do testify. Então require.noError, e aqui a gente vai passar o nosso suite, aqui o teste da nossa suite, e aqui o erro que a gente não quer que aconteça. Então aqui vai ser um JSON.newDecoder. Aqui a gente vai passar o nosso result body e aqui decode. Então agora a gente tem o nosso usuário aqui, né, com as informações que a gente vai fazer essa verificação. Então para fazer a verificação vai ser o seguinte, require.equal nosso teste, e a gente vai fazer o seguinte, a gente espera que seja lá o bill. Então a gente vai ter um models user, que é id1, que é o name, Bill Gates. E aqui vai ser o user. Outra coisa que a gente pode já também fazer uma asserção, também aqui nesse caso, é o seguinte, a gente pode também verificar equal test, e aqui vou fazer o seguinte, http.status ok, e aqui result status code. Vou voltar aqui para o terminal e a gente vai executar aqui esse teste. Então, go test
colocar aqui verbose e vou executar aqui. Como vocês podem observar, o teste executou conforme esperado, então vou voltar aqui e agora a gente vai criar um segundo cenário. Nesse segundo cenário é o seguinte, a gente vai fazer uma requisição, só que não vai ter o usuário que a gente está querendo buscar. E nesse caso a gente tem que retornar um status not found, ou seja, 404. Então vou vir aqui, func user suite, test show user not found. Então aqui é o seguinte, vou agora ter um setup parecido aqui com o de cima, então a gente vai ter aqui o http test.newRecorder, aqui a gente vai ter o nosso request, http test.newRequest, http.methodGet, key users, e aqui a gente vai ter o set path value, vai ser user, e aqui a gente vai passar mark, que no caso não existe, beleza? Então a gente tem que ter um erro aqui. Então render new users, render.show, show, aqui vamos passar o nosso recorder e o nosso request, que ambos vão ajudar justamente para a gente identificar o retorno, né? E o que a gente também está enviando para o nosso handler. E aqui é o seguinte, aqui vai ser bem simples, tá pessoal? Vou simplesmente fazer aqui, né, o result, response write result, e nesse caso, require.equal, test, e aqui vai ser http.status not found, que é o nosso 404, e aqui result status code. Vou voltar aqui. Vou executar novamente a nossa suíte e aqui a gente já tem os dois cenários passando conforme esperado, beleza? Vamos supor que aqui a gente quisesse só verificar que a nossa suíte está falhando por alguma questão. Vamos supor que o ID é outro. Se a gente fizer aqui um teste, vocês podem observar aqui, ó, que a gente já tem a informação que a gente espera, por exemplo, aqui o ID 1, mas retornamos o 2. E vamos voltar, vamos limpar a tela, executar novamente e está aí a nossa suíte de teste finalizada com sucesso. Se gostou desse material, se inscreve no canal, comenta, isso ajuda bastante aqui para a gente conseguir continuar entregando conteúdo aí que seja relevante para você e que lhe ajude aí nessa jornada de desenvolvimento de sistemas. Te vejo no próximo vídeo.